Bom, boa noite a tudinho, né? Uhum. Tudinho que está aí. Vamos dar início à nossa reunião semanal, primeiras e segundas-feiras de todos os meses. Nós estamos aqui reunidos ordinariamente para tratar de assuntos diversos e, nessa fase inicial, a apresentação de confrades e dos seus respectivos patronos. Mas hoje, antes de dar início à apresentação do confrade Gutenberg Costa e do seu patrono ou patrono da sua cadeira, Câmara Cascudo, eu vou alterar, digamos assim, a sequência, até para que eu não me esqueça, porque na pauta de hoje nós temos também, digamos assim, submeter ao referendo dos acadêmicos a indicação feita pela diretoria de uma pessoa para compor a comissão de análise de candidatos. Vocês se lembram lá no início, antes das primeiras eleições para membro efetivo da academia, nós tínhamos a comissão formada pelo Nivaldo Carvalho, pelo Ângelo Osmiro e pela Juliana Pereira. Posteriormente, a Juliana comunicou o seu desligamento da academia e aí ficou vaga. Nesse período, a gente, salvo engano, não teve mais eleições, mas nós pretendemos, ainda este mês, realizar mais uma eleição para acadêmico efetivo. E, para isso, é necessário, uma vez que nós temos pelo menos 2 indicados, que é o nosso conhecido Wesley Paraibano, Wesley, e o indicado pelo Leandro, que eu não decorei o nome. Leandro se ausentou porque vai precisar fazer aí alguma coisa que eu não acompanhei também, mas teremos uma eleição... Motivo de trabalho. Trabalho. Teremos uma eleição ainda este mês. E a diretoria reunida... Presidente, por gentileza, só para lembrar, tem um outro indicado também, que é o Cincinato, né? Não, eu estou falando que não foram apreciados os currículos, entendeu? Tudo bem. Tem 2, e o João... ok. E tem 2, e agora mais 2, né? Bom, tudo bem. E a pessoa que foi escolhida pela diretoria e que submete ao referendo de vocês é exatamente o nosso confrade Idemberg Sena. De maneira que eu coloco em nome da diretoria o nome do Idemberg, a apreciação de vocês, e a diretoria pede que vocês referendem. Fiquem à vontade. Alguma Leonardo, a diretoria já referendou. O que agora não, referendou não, a diretoria indicou. O referendo, ou seja, o aprovo final é que é da Assembleia. Entendeu, Adriano? Isso, estou entendendo. Porque a gente, os quadros da diretoria não só indicou, como a gente também previamente já concordou. E não, por isso é que a gente está trazendo o nome, como eu falei. A diretoria já escolheu o Idemberg e está apresentando para vocês para que haja o referendo, ou não. Se vocês não referendarem, nós buscaremos outro nome. E aí eu pergunto, algum de vocês não concorda com o nome do Idemberg? Ninguém, referendadíssimo. Então, está devidamente referendado
o Idemberg como novo componente Referendadíssimo. da comissão, tá certo? Eu passei isso logo porque eu ia terminar, talvez, me esquecendo, e aí a gente não podia esquecer esse ponto. Bom, ultrapassado isso aí, nós esquecemos uma outra coisa, que é a oração que o André ficou de fazer hoje. A gente, no papo aqui, vai levando a coisa e vai passando. Esquece. Então, eu pediria, André, que você fizesse novamente, hoje, a nossa oração para início e um bom andamento da nossa reunião. Mais uma vez, saudação de paz a todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos ao trono da graça. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo dia. Aliás, Senhor, nós queremos, com o coração aberto, agradecer pela semana que se passou e as ricas promessas que o Senhor tem para aqueles que, com o coração puro, buscam a tua face, que possamos praticar o bem, que possamos cuidar dos órfãos, viúvas, daqueles que são necessitados. Usa as nossas vidas, ó Deus, também com relação a promovermos a paz, a justiça, a concórdia. Oramos, ó Deus, pela população em especial do Nordeste, a população sertaneja, que aquilo que foi deixado como legado, que possamos estender às futuras gerações. Abençoe essa nossa reunião, nos dê clareza, e que o Senhor visite os nossos demais confrades e confreiras que não poderão estar aqui conosco. Que todos nós sejamos abençoados por Ti e que o nosso coração seja elevado na Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Bom, podemos então, Gutenberg, passar a palavra para você. Você tem aí 20, 30 minutos, fique à vontade para se apresentar e também, em seguida, apresentar o patrono da sua cadeira. Se você quiser, também pode inverter. Ok? Compreendido? Certo. Fique à vontade. Está sendo gravado, como eu falei. Depois a gente vai disponibilizar para todos a gravação. Nosso confrade Gutenberg Costa. Meu boa noite e agradecimento, honroso agradecimento ao senhor presidente, escritor Leonardo Gominho, extensivo aos demais confrades e confreiras desta gloriosa Academia Brasileira de Estudos do Sertão. Gostei mais sertão do que propriamente cangaço, porque eu fui um curioso do cangaço, um teimoso, um andante, né? Mas o meu foco maior é realmente o sertão, a sua religiosidade e o seu folclore, né? As suas tradições, os seus costumes. O meu currículo, eu acho que foi para a academia, né? Segundo dizem, é muito difícil falar de si próprio. É muito difícil. Às vezes até os inimigos falam melhor que a gente. Mas esse meu Gutenberg, por exemplo, só para tirar dúvida, todos meus irmãos, 6 irmãos comigo, 7, as 2 mulheres no M e os homens no G. Começou por Gilson, né? E aí vieram os outros. Quando chegou no último, né, no dia 8 de agosto de 1959, minha mãe ficou preocupada como é que daria o nome a esse filho dela com G. Minha irmã mais velha, que era professora primária, né, naquela época, normalista, aquela coisa, né?
E aí ela disse à minha mãe que deixasse o nome com ela, que ela tinha num livro sobre os inventores. E lá ela foi e colocou o Gutenberg, o alemão, né? Com M antes do B. O alemão inventor da imprensa. E esse N até hoje me causa problema. Porque até uma identidade que eu fui tirar uma época dessa, quando cheguei na calçada que eu olhei, tinha um M. Voltei. A confusão foi grande para eu justificar que o meu nome tinha sido registrado em cartório com M antes do B. Lá tiveram de fazer outra identidade. Então, eu recebo às vezes, certificado com M, um descuido meu, quando eu cheguei na gráfica, o meu livro já estava com M na capa, e aí não podia fazer mais nada. Tal. A confusão é grande até hoje, o M do Gutenberg. Eu acho que, pelos que eu conheci, essa exigência foi só de minha irmã, porque os outros Gutenberg que eu conheço é com M, segundo a regra portuguesa, né? A nossa. Bem, uma curiosidade em relação a Cascudo. Eu não vou falar sobre mim, porque o currículo já foi, tá? Vocês já sabem o pouco que eu fiz, o caminho que eu percorri, né? De um menino pobre, teimoso. Gutenberg, só um instantinho. O currículo foi encaminhado realmente para a academia, mas nós temos, depois que nós criamos a academia, entraram vários acadêmicos que não conhecem. É por isso que a gente está fazendo essas apresentações para dar oportunidade aos novos membros conhecerem todos os acadêmicos, ok? Pode continuar. Mas eu vou fazer diferente, eu vou inverter a regra, entendeu? Eu vou quebrar o protocolo. E aí começar dizendo que o menino natalense, 7º filho de senhor Geraldo e dona Estela, criou-se na Feira do Alecrim, em Natal, a maior feira de Natal, a Feira do Alecrim. Entendeu? Por isso que quando me perguntam por que eu sigo essa questão do folclore, eu digo, quem nasceu em feira não podia ser outra coisa, a não ser folclorista. Porque quando eu abria, minha mãe e meu pai abriam a porta, que eu corria na calçada, já estava vendo ali na feira o violeiro se apresentando, o vendedor de pomadas milagrosas, prometendo a briga da cobra com o Tijuaçu, assim era aqui. Enfim, era um espetáculo, a Feira do Alecrim era um espetáculo aberto, de cultura popular, do violeiro, do vendedor de folhetos, enfim, entendeu? Então daí esse menino teimoso começou a ir atrás, principalmente seguindo as orientações de minha mãe, vá por árvores frondosas, vá por pessoas mais idosas com conhecimento. E aí eu fui batendo a porta, né? Bati a porta, primeiramente, de Câmara Cascudo, né? Foi um dos primeiros, uma das primeiras casas que eu fui. Só que quando eu cheguei na casa de Câmara Cascudo, ele já estava idoso, né? Com problema de surdez. E eu bem jovem. Segundo minha mãe, não devia incomodá-lo, não devia perturbá-lo, perguntar besteira a um homem daquela sumidade. Então, Câmara Cascudo, nessa época, que eu cheguei na casa dele, a pessoa tem que fazer a pergunta escrita numa espécie de tabuleta, de prancheta, fazia a pergunta por escrito, ele lia, né, com óculos de grau, avançado óculos de grau, né, e depois ia responder. Então, às vezes, a dona Dália, a esposa dele, tinha que intermediar, tal, e eu não ia incomodá-lo. A minha amizade maior, a chegada daquela casa,
foi com a filha dele, Ana Maria Cascudo, que era minha amiga. Eu colaborava no jornal A República. Esse jornal ficava vizinho praticamente à casa de Câmara Cascudo, e no final da tarde, quando a gente saía do jornal, eu entregava minha colaboração, minha crônica, tal, um artigo, e aí Ana Maria dizia: vamos lá, vamos aqui para a casa de papai, e você vai tomar o café e a tradicional tapioca, que era servido no final da tarde. Entendeu? Então, o meu contato, eu não tive contato direto com Câmara Cascudo. Entendeu? Eu digo que sou uma espécie de discípulo de Veríssimo de Melo, que este, sim, era discípulo de Câmara Cascudo. Este era amigo de longos anos. Entendeu? Então, a primeira porta que eu bati para receber ensinamentos, como se diz, sobre as minhas questões sobre o folclore, enfim, e o sertão em geral, foi através de Veríssimo de Melo, que depois foi presidente da Comissão Norte-Rio-Grandense de Folclore, por muitos anos. Depois ele entregou a Deífilo, que foi outro mestre nos meus estudos da questão do folclore. Né? Comecei a publicar livros com a ajuda de amigos, né, de amizades, né? Comecei minhas pesquisas. Né? Eu fui o único norte-rio-grandense, jornalista, no caso, não por faculdade, mas por atividade jornalística. Né? Aí eu havia me inscrito na Delegacia Regional do Trabalho, DRT, recebi o número, depois me sindicalizei como jornalista, mas não fiz faculdade. Faculdade eu fiz mesmo de pedagogia e depois direito. Depois fiz uma pós-graduação em educação ambiental na UFRN, mas depois eu cuidei de minha aposentadoria. E depois dessa aposentadoria, eu já tinha isso na cabeça, e orientado também por alguns amigos, de procurar uma cidade pequena, levar a minha biblioteca, abri-la aos mais jovens, aos iniciantes, fazer o que fizeram comigo. Como Veríssimo de Melo me emprestava livros, e outros amigos me emprestavam, que um jovem pobre, sem condição de comprar, até porque os livros só eram vendidos em sebos na época. Né? Os clássicos sobre o folclore era... Depois eu vim comprar esses livros no Sebo do Brandão, em Salvador, né? Nas minhas andanças no Rio e São Paulo, mas principalmente em Salvador, no Brandão. Né? Fui muito amigo, recebido todas as vezes que eu ia a Salvador por José Calazans, meu saudoso amigo, mestre José Calazans, que inclusive tramou, ele fez a trama, como a gente chama, Cascudo chamava, a trama da amizade, a trama do bem, a intriga do bem. José Calazans fez essa trama, junto com outros amigos, ele, Oleone Coelho Fontes, Idegarde Viana, e me jogaram, né, sem eu poder resistir, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que é o único instituto diferente com a iniciação. Aqui no Rio Grande do Norte é Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. O da Bahia começa diferente. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Então, eu entrei no Instituto graças principalmente a José Calazans, que encabeçou essa ousadia. Veja que eu entrei primeiro no Instituto Histórico, né, vamos chamar, da Bahia, do que do Rio Grande do Norte. Quando eu entrei no Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, tomei posse em 1997, eu não estou lendo nada, só de memória. E aí, que aliás eu digo sempre, é a única coisa que presta em mim,
é a memória, de datas, de nomes. E aí eu tomo posse em 97, no Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, mas já havia tomado posse em 1990. Travou. Eu sou sócio correspondente. Aí, depois eu fui olhar a ficha dos nomes do Rio Grande do Norte que estavam como sócio correspondente da Bahia. E me surpreendi, porque eu fui o terceiro nome. O primeiro nome, Câmara Cascudo, depois, Veríssimo de Melo, e terceiro, Gutenberg Costa. E aí vem as várias entidades que eu participei, né? Sou fundador da SBEC, na época fundada em Mossoró, né? Eu sou um dos fundadores, como se diz, presente. Muitos já partiram. Né? E aí, se eu for citar as entidades em que me envolvi, em que me aceitaram, né, me toleraram e me toleram até hoje, é coisa para 3 dias. Então, eu não vou citar isso. Eu quero apenas lembrar que este ano nós estamos comemorando, né, e vamos começar a partir do dia 22, na casa dele, na casa de Câmara Cascudo, lembrar os 70 anos do Dicionário do Folclore Brasileiro, de Câmara Cascudo. 70 anos de publicação. É uma das obras principais dele, conhecida no mundo todo. Todo estudioso que seja de qualquer área, eu digo porque quando eu adquiri o livro do Frei Chico, saudoso Frei Chico, religioso estrangeiro, mas mineiro de coração, que publicou a maior obra sobre a religiosidade brasileira até os dias atuais. A maior obra. São mais de 2.000 páginas, mais de 2.000 páginas, o livro. O livro é tão pesado que eu quase não trago para casa, para vocês terem uma ideia. Ele é grande, o livro, como volumoso, tanto grande no tamanho como volumoso. É o Dicionário Brasileiro, Dicionário da Religiosidade Brasileira. Para vocês terem uma ideia, Frei Chico trouxe 5 exemplares de Minas para lançar aqui em Natal, porque o peso era imenso. Deu o peso quase de uma mala. E se ele trouxesse 10 livros, aí queria pagar excesso. Então, ele trouxe 5 livros. E eu fui um dos que comprou esse livro. Ele também só vendeu os 5 no Rio Grande do Norte. Não, ninguém procurou mais. Poucas pessoas compraram esse livro, devido ao valor financeiro do livro, mas é uma obra de referencial e que pouca gente conhece no Brasil. Esse dicionário da religiosidade brasileira de Frei Chico. Aí o Frei Chico, na época, conversando comigo, Frade, disse a mim, Gutenberg, se Câmara Cascudo não tivesse escrito mais nada, tivesse escrito um livro só, o dicionário, ele já teria que ser lembrado por séculos e séculos. Só este livro. Então, todos os meus estudos é baseado em Câmara Cascudo. Todos os meus estudos, minhas pesquisas, eu tenho que ler quase diariamente qualquer assunto. Eu estou com um trabalho pronto no computador, que eu chamo de gaveta, porque é nossa gaveta eletrônica. Eu estou com um trabalho sobre rezadeiras do Rio Grande do Norte. Mas tive que pesquisar tanto o Frei Chico como Câmara Cascudo. E o Frei Chico aqui me disse, Gutenberg, esta obra de Cascudo, qualquer assunto do sertão, do Nordeste, que queira se pesquisar, tem que consultar. Todo escritor brasileiro tem que ter um em casa, como Carlos Drummond de Andrade tinha
o seu exemplar e elogiou bastante, em várias crônicas, esse trabalho de Câmara Cascudo. Ele é conhecido internacionalmente. Todos os congressos que eu fui, acreditem vocês, tinha gente que dizia: deixa eu tirar uma foto aqui ao seu lado, você do Rio Grande do Norte, que é da terra de Câmara Cascudo. Quer dizer, não era eu, era Cascudo, a pessoa exigindo uma fotografia ao meu lado e perguntando se eu conhecia ele. E aí eu tinha que dizer a história da idade, do problema de surdez dele, que me deixou ter intimidades com ele. Amizade tive com sua esposa, dona Dália, né, que eu via normal, e a filha dele, Ana Maria Cascudo, que já, saudosa, já partiu, minha grande amiga. Eu vou apenas ler um pouco aqui de outro dicionário, de um saudoso amigo, meu mestre pernambucano, Mário Souto Maior. O Dicionário de Folcloristas Brasileiro, segunda edição. Eu tenho a primeira, essa é a segunda edição de Mário. Mário Souto, quando foi fazer uma bibliografia sobre Frei Damião, já sabia que eu tinha alguns estudos sobre Frei Damião, disse: Gutenberg, vamos fazer, nós dois juntos, um trabalho sobre Frei Damião. Vamos juntar o que você tem de bibliografia, eu vou juntar aqui e vamos fazer a bibliografia de Frei Damião. Eu disse: mestre, como é que eu vou fazer? Eu em Natal, você aí em Olinda, em Recife. Ele disse: não tem problema, você vem para cá, na época já existia o computador, a gente se comunica, tal. Depois você traz em disquete o seu material, e aqui a gente junta. Enfim, o livro saiu publicado com muita honra, e ele partiu antes do combinado, evidentemente, e nós deixamos de publicar outros trabalhos, sonhos que nós tínhamos em conjunto. Mário Souto tinha essa generosidade, acreditava nos jovens, incentivava os jovens, entendeu? E foi um grande amigo. Tenho aqui inúmeras cartas, os livros com dedicatórias carinhosas, né? E ele publicou esse trabalho, Dicionário de Folcloristas Brasileiros, com muita gente, inclusive eu de Gaiato estou aqui. Aí ele colocou o verbete: Luiz da Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo nasceu no dia 30 de dezembro de 1898. 1898. Em Natal, no bairro da Ribeira. Começou a estudar medicina em Salvador, mas teve que desistir em virtude das dificuldades financeiras de seu pai. O pai era um coronel muito rico, depois teve problemas financeiros, e aí Cascudo teve uma infância de um menino rico, né, como se diz, riquíssimo, um jovem rico, adolescente, mas na idade mais avançada, depois dos 20, 30 anos, e o pai começou a ter o declínio financeiro, e ele teve sérias dificuldades financeiras. Então, ele desiste do curso de medicina, e aí ele vai para o curso de Direito, que era mais perto, em Recife. Conclui o curso de Direito em Recife. Ele publicou primeiro os seus artigos. Para você ter uma ideia, o pai dele tinha um jornal. Como o pai dele era rico aqui, o pai dele tinha um jornal. Então, ele começou publicando no próprio jornal do pai, que era a Imprensa, o nome do jornal. Concluiu o curso de Direito na Faculdade de Direito de Recife em 1928. Quer dizer, ele estava com 30 anos, no caso. Publicou seu primeiro livro aos 23 anos, né?
um livro de artigos sobre escritores, sobre livros, sobre crônicas, crônicas sobre esse livro, os escritos e os escritores do Rio Grande do Norte, com o título de Alma Patrícia. Foi professor de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito, aqui do Rio Grande do Norte. Foi professor de Etnologia Geral da Faculdade de Filosofia em Natal. Foi um homem culto e simples, havendo publicado mais de 100 livros. E ninguém sabe quantos artigos em jornais, porque já fizeram vários levantamentos e sempre se descobre. Agora, recentemente, eu estive com a neta dele, minha amiga, que é da nossa comissão de folclore aqui, da Liana Cascudo, e ela disse: Gutenberg, vai ser publicado agora 2 livros pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foram achados nos escritos dele, nos arquivos. Descobriram, estavam datilografados, e, por sorte, em carbono, papel carbono. Ele perdeu o original, mas ficou a cópia. E a família, mexendo em gavetas e mexendo em caixas e papelado, encontrou 2 livros inéditos, não escritos em vida. Para vocês terem uma ideia, que muita coisa ele perdeu. Ele mandava também livros para fora, para amigos que pediam, e também alguns não foram publicados e ninguém tem conhecimento de onde estão esses originais até hoje. Considerado por suas pesquisas, aqui, segundo Mário, seu saber e seus trabalhos na área de seu gosto, né? Ele é conhecido como o Papa do folclore brasileiro. Publicou, entre outros, os seguintes livros: Vaqueiros e Cantadores, que é um clássico, né? Inclusive na área da poesia popular, entre violeiros e tudo, ele foi um dos primeiros a publicar isso em 1952. Geografia do Mito Brasileiro, 1947. Literatura Oral, eu leio muito, 1952. Dicionário do Folclore Brasileiro, 1954. Geografia do Brasil, holandês, 1956. Jangada, 1957. A Vaquejada Nordestina, 1974. Antologia da Alimentação no Brasil, 1977. Inclusive, sobre alimentação, é um clássico. Quando eu leio um livro sobre alimentação no Brasil e não vejo Câmara Cascudo citado na bibliografia, olha, sinceramente, eu nem leio mais. Do título, eu fecho o livro. Fazer como um amigo meu, não vou perder tempo, porque ninguém escreve no Brasil sobre alimentação. Os trabalhos que eu tenho de autores estrangeiros sobre alimentação está lá. História da Alimentação no Brasil, Câmara Cascudo. Que foi, na época, a África, foi a Portugal e foi a África, estudar toda a alimentação. Essa pesquisa dele, segundo dizem, e ele confirmou, claro, ele até agradece, foi uma oferta do amigo dele, do jornalista, né, paraibano, né, que polêmico e tal, mas muito amigo de Câmara Cascudo, o chamado, apelidado de Chateau do Brasil, né? Entendeu? Que era o grande empresário na época de jornais, da revista Cruzeiro, do Diário, assim, Chateaubriand. E aí ele, amigo de Cascudo, bancou a viagem na época, que era muito difícil, a aérea, bancou tudo, essa viagem para Cascudo complementar a pesquisa dele sobre alimentação, né? Cascudo dizia que ninguém vivia sem os bons amigos, e eu sou dessa filosofia, né?
Aí ele vem a se encantar, ele não aceitava esse termo falecimento para ninguém. E eu venho usando. Ou eu digo partiu, ou eu digo encantou-se, segundo Câmara Cascudo. Ele dizia que se encantava. Então, ele encantou-se aqui na cidade do Natal, onde viveu toda a sua vida no meio do povo, né? Pesquisando entre pescadores, jangadeiros, andando nas feiras, enfim, ele era um pesquisador que ia ao povo, à fonte primária, né? Depois, aí, claro, ficou numa mais certa idade, e aí as pesquisas dele, tanto bibliográfica, em casa, né, como correspondentes. Era o norte-grandense que recebia mais cartas e livros. Ele era o maior, era o principal. O correio visitava ele pela manhã, eram pacotes e mais pacotes. Quando o outro carteiro, aí era um pacote de livros, porque todo mundo queria mandar um livro para ele. Nunca se negou a fazer um prefácio de ninguém. Às vezes era até criticado, mas ele dizia que para dar uma ajuda não devia se negar. Depois aí o sujeito, se fosse bom, lá na frente fizesse o segundo livro, o terceiro, encaminhasse, mas não por falta de uma ajuda dele. Não parar e dizer foi recusado por Câmara Cascudo uma palavra de estímulo, de apoio, um prefácio. Eu, às vezes, me submeto também a isso, quando me pedem. Não gosto, claro, mas aí, quando me pedem, é um jeito. Eu me lembro de Câmara Cascudo e digo, não vai ser eu que vai deixar de dar uma palavrinha, escrever uma apresentação, que eu não gosto de prefácio, esse nome prefácio. Eu gosto de apresentação. O livro está sendo apresentado. Então, ele veio a se encantar no dia 30 de 30 do 7 de julho. 30 de julho de 1986. 1986, quer dizer, aos 88 anos. Viveu toda a sua vida dedicada aos livros, à sua casa, né? Datilografando, não tinha secretária. Quando eu estive com o meu confrade na área do folclore nacional, que inclusive já partiu, Ático Vilas Boas da Mota, baiano, diplomata, que falava e escrevia em 9 línguas. Ático Vilas Boas da Mota disse a mim, quando saiu da casa de Câmara Cascudo, Gutenberg, ninguém teria escrito um dicionário desse sozinho, fora Cascudo. Não se sabe como ele teve paciência de milhares e milhares de verbetes. Ele não deixava ninguém nem espanar o material dele, nem arrumar, nem tocar. Entendeu? Os meus aqui, a minha mulher ainda quer se meter, tal, quer mexer, eu até aceito. Mas Cascudo, se você tirasse um papel de um lugar que estava ali, que já ia servir para um verbete de um dicionário, era uma citação de um livro dele, pronto, acabava o livro. Então, ninguém podia mexer. Era uma desorganização grande, mas toda preparada para seus estudos, para seus apontamentos. Então, ele sozinho, veja que tem dicionários aí, que eu olho aqui na minha biblioteca, com 5, 6 autores. E ele, sozinho, publicou esse dicionário do folclore brasileiro, citando estrangeiros, citando os primeiros viajantes que descobriram e que viram tradições, como Henri Costa é um deles, né? Inclusive, tem uma história muito interessante sobre o livro Viajando ao Nordeste, de Henri Costa. Ele... Viajando o Sertão. Viajando o Sertão. E aí tem um fato interessante que contam, né? Verdadeiro, é evidente, que uma senhora se dizendo intelectual, muito intelectual, por sinal, ela se dizia,
ninguém sabe o nome, mas a história é essa. Ela perguntou a Cascudo se ele conhecia essa obra clássica de Henri Costa. Ele disse, a senhora já leu? Ela disse, claro, muitas vezes. Só que ela não observou que quem traduziu a obra para o português foi Câmara Cascudo. Você tem uma ideia. Essa intelectual com o livro, citando, indicando o livro, e não sabia. Né? A partir daí, eu gosto muito de quando abrir um livro, quando tem uma tradução, e olhar logo quem é o tradutor. Entendeu? Esta semana, dando uma olhada aqui na minha biblioteca, encontrei uns trabalhos do alemão Hess. E aí, quando fui olhar quem era a tradutora dele no Brasil, Lia Luft, a gaúcha, que recentemente partiu, escritora e uma das grandes cronistas que nós tínhamos, inclusive da revista Veja. Então, eu gosto muito de olhar esses detalhes, porque, às vezes, as pessoas se perdem. Né? É como você ouvir uma música, eu não admito, eu tenho que ouvir a música, mas eu tenho que saber quem é o compositor. Por isso que na minha casa não entrou ainda esse tal do pendrive. Não sei o que é isso. Graças a Deus. Aqui é discos, 2 radiolas que eu tenho, mas eu tenho que abrir o disco, eu tenho que olhar quem é o compositor, o arranjador, a orquestra, porque e o compositor principalmente, porque essa geração nova, ela desvirtua o autor, o compositor, e vai direto no intérprete. E para eles, a música é de fulano, é de ciclana, mas não prestigiam o autor. A minha monografia no curso de Direito foi a única da faculdade. A única até hoje. Né? Quase me chamam de louco quando eu disse que o meu assunto era direitos autorais. A questão dos direitos autorais desrespeitadas, no caso, violadas, segundo o direito, a área jurídica. E aí disseram, mas não tem disciplina aqui nessa área, Gutenberg. Eu digo, mas eu quero falar sobre os direitos autorais da questão dos artistas populares. Eles são tão desrespeitados. Eu encontro folheto de norte-grandense, folheto cordel de norte-grandense, com a autoria de um paraibano quando eu chego na Paraíba. Eu encontro gente declamando poesia de um poeta do Rio Grande do Norte, por exemplo, no Pará, dizendo que é de outro autor, enfim. E o artista popular, ele não vai atrás de seus direitos. Né? Zé Saldanha, um nosso poeta aqui, cordelista, que, por sinal, tem a sua biografia na coleção Cordelistas do Brasil, pela editora Edra, de São Paulo, quando a editora Edra lançou no Brasil inteiro biografias de poetas populares, achou de me convidar para fazer a biografia de Zé Saldanha. E essa edição foi publicada nacionalmente. O Brasil inteiro tomou conhecimento da editora Edra, organizada pelo Iuri, não me lembro agora do sobrenome, que era o editor da editora Edra Paulista. Isso já foi uma trama de Mário Souto Maior, quando foi convidado a também fazer uma biografia, né, do José Martins. E aí ele vai e indica Gutenberg para fazer a biografia de um poeta aqui. E sem que ninguém soubesse, eu recebi um telefonema da editora de São Paulo, pensando que era um trote, que era brincadeira de alguns amigos, e depois eu vi que realmente era verdade. A editora estava me convidando para organizar essa biografia. Depois eu descobri um poema matuto, como ele chamava, de Zé Saldanha, lançado em um CD de um cantor, de um forrozeiro.
mas sem o título de Zé Saldanha. Aí eu cheguei, seu Zé, o senhor não vai tomar a frente, não, o senhor tem que... E ele, não, deixa isso para lá, Gutenberg, deixa isso para lá. Então, o poeta era assim. Essa minha monografia está inédita na gaveta, mas é sobre a questão, principalmente, envolvendo mais o Nordeste, alguns artistas do Nordeste, e principalmente do Rio Grande do Norte, que tiveram suas obras plagiadas e respeitadas, né? Só teve um caso aqui, a fotografia de um artesão, saiu naqueles cartões, naquela época de telefone, sem autoria do artista, do autor. Aí Diógenes da Cunha Lima entrou com ação, a Telemar, na época, muito poderosa, que era quem vendia os cartões no Brasil inteiro, comandava a telefonia brasileira, recorreu em várias instantes, mas perdendo. Quando foi na última, teve que indenizar o artista. E aí, quando o artista veio receber esse dinheiro, já havia partido. A viúva foi quem recebeu esse dinheiro, essa questão, comprou uma casa em Ceará-Mirim e recebeu esse direito autorais, graças a Diógenes da Cunha Lima. E Diógenes é o autor de um livro clássico entre nós e muito conhecido, que é Câmara Cascudo, o Brasileiro Feliz, né? Ele faz uma biografia de Câmara Cascudo, mostrando sempre esse lado, o lado do humor, o lado da simplicidade, né, de Câmara Cascudo. Recebeu presidentes aqui em Natal, autoridades, né? Mas, quando chegava uma autoridade na casa dele, ele não ia trocar de roupa, ele não ia imediatamente correr e botar uma gravata. Recebia de pijama, recebia com chinela, do jeito que ele estava. Entendeu? Foi como Mário Souto Maior me recebeu na casa dele, em Olinda. Aí a esposa dele, Dona Carmen, dizia: Mário, meu filho, vá trocar a camisa, Gutenberg chegou agora. Ele veio de Natal lhe visitar, vá trocar. Aí ele dizia: Carmen, Gutenberg já me conhece, ele sabe como é folclorista. Eu vou trocar uma camisa já amansada, ele chamava esse termo, amansada. Veja que isso, quando a minha mulher reclama aqui, eu digo, essa roupa já está amansada. Amansado para o nordestino é aquilo que já é grato, é aquilo que a gente tem afeto, é aquilo que a gente não troca pelo novo, que o novo arranha, né, André? O novo arranha, o novo incomoda. E aquilo antigo é uma beleza. Então, Mário Souto Maior era como Cascudo, né? Ariano Suassuna, do mesmo jeito, foi uma luta para tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Primeiro disseram a ele que a academia tinha uma costureira própria, autorizada no Rio de Janeiro. Ele disse: não, eu não vou deixar de mandar fazer o meu fardão com a minha costureira antiga que costura aqui minhas roupas de caque, não. De maneira nenhuma. Aí tiveram de aceitar. Eu tenho várias fotos com Ariano Suassuna e estive com ele em várias oportunidades, né? Inclusive no Crato. Eu fiz pedagogia por uma universidade do Crato, na época, a UVA, e tivemos um seminário no Crato e eu levei o meu dicionário de poetas cordelistas, com quase 500 páginas. Eu levei e dei de presente a Ariano. A Ariano pegou, viu o livro, disse: isso é uma beleza, isso é um estudo que vai ficar para o resto da sua vida. E hoje foram 2.000 exemplares, hoje eu só tenho um exemplar. Esse livro está na internet, vendido por mais de R$200 e tal. Um dia desse, Pereira, brincando comigo, disse: Gutenberg, você tem aí tal livro? Eu digo: eu acho que eu tenho. Quando eu olhei, ele disse: eu vou mandar R$800 para a sua conta. Bandoleiros das Caatingas, né? De Melquiades da Rocha.
Por falar em Melquiades, se fosse citar os amigos, como eu disse a vocês, 3 dias não dava. Mas o Melquiades Pinto Paiva, meu grande amigo, já partiu, fora do combinado, esteve várias vezes na minha casa em Natal. Melquiades publicou a bibliografia do cangaço, um estudioso seríssimo, né? Uma vez chegou em Natal e disse: eu vim levar todos os seus folhetos sobre cangaço. Eu sei que você tem muitos. Me mostre. Eu mostrei a ele. Ele espantou-se com a quantidade. Disse: eu vou levar. Eu vou deixar aqui um cheque em branco. Você não vai me dizer o preço. Você vai preencher esse cheque com o valor que você quiser. Vou deixar o cheque aqui assinado por mim. Eu disse: mestre, faça isso não. Eu não vou vender meus folhetos. Não vai me vender? Vou não. Aí ele riu, me deu um abraço, disse: você é um homem resistente, um homem pobre que não vende o que tem. Eu disse: eu aprendi com minha mãe, entendeu? A segurar certas coisas, a não dar valor tanto ao dinheiro. Porque minha mãe também dizia que dessa vida nada se leva. Então, Melquiades, estive com ele em Juazeiro do Norte, em seminário, estive com ele no Rio de Janeiro, né? Um dos últimos contatos que eu tive pessoalmente com Raquel de Queiroz, inclusive tenho fotos com ela falou 2 nomes de amigos e consultores dela. Veja a sumidade, Raquel de Queiroz. Disse: Gutenberg, 2 pessoas que eu não escrevo sobre o sertão sem consultar. Melquiades Pinto Paiva e Oswaldo Lamartine, que ela chamava de Oswaldinho. Oswaldo Lamartine, que é um dos maiores sertanistas que eu conheço. Ninguém escreve sobre o sertão sem consultar Oswaldo Lamartine. Se fizer um trabalho seriamente sobre o sertão, sem citá-lo, como disse a vocês, como eu contei aquela história, é de fechar o livro e não se ler mais. Porque não se perdoa um autor, um pesquisador, que não, citando folclore, não cita Câmara Cascudo. Entendeu? De maneira nenhuma. Do mesmo jeito, a questão do sertão. Oswaldo Lamartine, inclusive a universidade, me deu de presente 5 obras dele reeditadas, a obra completa dele sobre os sertões, que eu já tinha aqui, mas eu tinha em livros separados. Aí a universidade fez uma grande homenagem ao UFRN e publicou 5 livros dele volumosos, juntou toda a obra e fez essa justiça a Oswaldo Lamartine, que foi fundador da Comissão Norte-Grandense de Folclore. Eu conheci, magrinho, né, e muito amigo de Raquel de Queiroz. Ela, inclusive, disse que o Memorial de Maria Moura, o livro dela, um dos clássicos, teve ajuda, consulta diária, tanto de Melquiades como de Oswaldo Lamartine. E outros nomes que vocês devem ter conhecido, devem ter tido como amigos e como mestre, se eu fosse citar aqui, mas andei todo o Brasil, né? Da Amazônia, do Rio Grande do Norte à Amazônia, todos os estados, deixei amigos em todos os estados, entendeu? Quando vou olhar as cartas aqui, o outro dia comecei a olhar, aí Gilmar de Carvalho, livros com dedicatória para mim, ele mandava pelo correio, cartas de Gilmar de Carvalho, entendeu? Enfim, muita gente boa. Tive essa felicidade e agradeço muito a Deus e a minha teimosia de viajar. Fui conhecer Dadá em Salvador, fui o único norte-grandense a conhecer ela, a ter uma certa amizade, a fotografar. Passei 3 dias lá em Salvador que ela não me deixava voltar. Dizia: não vá não, que amanhã eu tenho mais conversa. Aí eu voltava no outro dia, eu com um gravador e uma máquina fotográfica daquelas Kodak de 12 filmes, preto e branco, mas a máquina já recebia filme colorido e eu fiz as fotos dela com filme colorido.
fui o único do Rio Grande do Norte. Ela não recebeu ninguém antes, até porque aqui tinham medo de ir a Dadá. Um amigo meu disse: você é doido, você vai gastar seu dinheiro e ir para Salvador, se hospedar por conta própria, num hotel. Você não vai ser recebido por Dadá, não, porque Dadá não recebe nem jornalista da Globo. Aí eu disse: eu vou insistir. E aí fui atrás de saber o endereço, eu não sabia onde ela morava. Cheguei no endereço dela, só para encerrar. Cheguei no endereço dela, ela não estava. Aí a informação dos vizinhos é que ela estava morando, passando uns dias com a neta, por sinal de nome estranho, que eu não conheci outra até hoje, Indaiá, Indaiá. a neta dela, Salvador. Morava num apartamento. Dadá não gostava de apartamento, mas por conta da neta, e ela gostava muito dela, tal, foi para lá passar um tempo, né? E aí ela me recebeu no conjunto Cabula 6, era o nome do conjunto, lá em Salvador, um pouco distante do centro onde eu estava, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu disse: dona Dadá, eu vim lhe conhecer, eu queria uma palavrinha com a senhora. Aí ela disse: o senhor é de onde? Eu digo: do Rio Grande do Norte, Natal. Aí vejam que a coisa, eu fico aqui com os cabelos dos braços arrepiados, eu não sei o que é que houve, né? Um amigo meu que é kardecista aqui diz que havia alguma coisa, houve alguma coisa, porque ela me recebeu sem contestar, sem nada. Ela disse: o senhor veio de tão longe me ver, uma mulher velha, feia como eu. Espere aí, deixa eu passar o meu batom, deixa eu trocar de vestido. Que mulher não se apresenta assim, não, que eu estava em casa sem saber de sua visita. E aí foi para o quarto, tal, quando voltou, já voltou com rojo, com batom, ajeitou o cabelo, tal. Disse: agora estou melhor para conversar. O que é que o senhor quer saber? Aí me pegou de surpresa, eu nervoso, né? Já jornalista experiente, né? Mas fiquei, claro, nervoso diante de uma mulher daquela. E aí o primeiro dia gravado, no meu gravadorzinho, a fita cassete, depois o segundo dia e o terceiro. No terceiro dia, quando eu me despedi, disse ela que vinha voltar ao Rio Grande do Norte, ela disse: não saia que eu vou lhe dar um presente. Aliás, dois. Me deu uma espécie de canivetezinho, de tal, né? Que ela dizia: isso era uma boneca. Isso era mesmo que boneca para a gente. O canivetezinho, uma espécie de canivete. Né? Os cangaceiros, segundo ela, usavam punhais. E eu tenho um punhal aqui, do legítimo, adquirido em Serra Talhada, quando eu fui a primeira vez. Aí ela me deu um embornal. Quando ela me entregou o embornal feito por ela, né, todo trabalhado, do mesmo jeito que ela fazia na época do cangaço, a neta dela disse: vovó, essa Indaiá, vovó, a senhora não disse que esse embornal era meu, ia me dar? Ela disse: minha filha, eu gostei desse jovem, eu gostei desse rapaz, eu me identifiquei com ele, e presente a gente só dá quando o coração manda. Ele não está me comprando, não, eu estou querendo dar ele. Depois eu faço um para você, mas esse ele vai levar. E aí eu trouxe, está aqui. Às vezes os amigos chegam e vê, tal, tudinho. Está bem guardado, né? Eu não deixo à mostra, mas tenho isso. E foram feitas várias fotografias, só que eu não publiquei ainda isto em livro. Nada sobre Dadá. Publiquei alguma coisa sobre Sila e outros cangaceiros que eu tive contato, ex-cangaceiros, né? Através do meu amigo que partiu também fora do combinado, Alcino Costa, né? Que eu chamava de primo, brincando, dizia que era meu primo por conta do nome Costa, do sobrenome. Visitei várias vezes Alcino em Poço Redondo, fui com ele à grota uma das vezes, de Angico, e Alcino me levou a duas cangaceiras, se não me engano, não sei se Adília, não me lembro agora, não recordo o nome delas, duas moradoras da região, que nós fomos até de carro, a casa delas, ele foi me apresentar a elas.
Alcino Costa, meu grande amigo, meu saudoso amigo. E, enfim, para onde eu batia, sempre encontrei grandes amizades, redes, né? Aqui agradeço a hospitalidade e a gentileza, até os dias atuais, de Kidemir Dantas, meu grande amigo, um irmão que eu tenho, né? De estudos e de pesquisa. Enfim, agradecer a muitos nomes, a gente deixa de agradecer a todos, comete injustiças e omissões. Mas eu, pelo menos, eu procurei de lembrança, de memória, sem nada estudado, fugindo e quebrando o protocolo desta academia para falar com o coração e com minha gratidão. Muito obrigado, principalmente pela paciência dos meus confrades e de minhas confreiras. Muito obrigado por esta grande oportunidade, por esta noite que guardarei na memória como uma das noites memoráveis de minha vida. Muito obrigado. Muito bom, Gutenberg. Maravilhoso o seu depoimento sobre Câmara Cascudo, sobre tantas pessoas que você trouxe à memória, todos nós. A palavra está aberta, pessoal. Luma. Oxe, então eu levantei a mão, foi? Foi, mas se não levantou o André. Eu levantei para bater palmas. Eu pensei que era para bater palmas. Mas já que eu fui sorteada, então eu falo. Só para encerrar rapidinho. Eu parabenizo o Gutenberg, né, por lembrar de uma personagem tão importante, né, quanto o patrono dele. E, assim, a gente teve a oportunidade, eu, Célia, de conhecer a família toda dele, de Câmara Cascudo, lá em Natal. Um fórum que a gente foi, acho que foi ano passado, não foi, Célia? Foi, ano passado. Ano passado. E eles realmente participam de tudo, né? Que tem o nome dele, que é um dele. Eles participam mesmo, são bem presentes. Gutenberg estava lá, Loma. Foi, né? Pronto. Tá. Inclusive Daliana ela disse Cascudo é a neta, que é presidente do Instituto Ludovicos, que é Câmara Cascudo, que é Luiz. Inclusive ela disse, né, ali naquela ocasião, que várias cartas, acho que mais de 3.000 cartas dele que encontraram, aí está sendo traduzida algumas para poder passar, para digitalizar, né, para poder botar em livro também, né, as cartas que foram encontradas. E, assim, é um homem que, assim, é uma diversidade, né, de coisas que ele escreve, que não é só aquilo que a gente diz, ele escreve muito isso, não, ele escreve tudo. O livro de gastronomia dele é um laboratório gastronômico mesmo, né? O Viajando do Sertão, eu acho que eu tenho uns 5 livros dele aqui, o Viajando do Sertão, que você falou, na realidade, é um livro excelente, não é grosso, né? Ele é fino, mas eu acho que é indispensável a gente não se pode de jeito nenhum conhecer o sertão sem ler aquele livro. É uma viagem que ele fez de 1.300 quilômetros, 1.307 quilômetros, né? E descobriu coisas assim que, inclusive, Célia, eu me lembrei de tu, porque uma das coisas que ele diz é onde estão as músicas antigas, né? Que você faz o trabalho de recuperação das músicas antigas. Então, ele diz isso, onde está o cancioneiro lírico, onde estão as músicas antigas, dessa viagem que ele foi pelo sertão, ele ficou decepcionado, que as músicas estavam desaparecendo, né? Ele diz mesmo. Então, ele começa a fazer essas perguntas, é muito interessante. E, assim, foi muito bom o momento que a gente teve lá com a família dele, né? E a casa dele também. Então, parabéns, foi um resgate muito bom que você fez, que você também fez uma viagem aí, né? Na literatura de cangaço, numa pesquisa, uma apresentação bem viajada mesmo. Então, parabéns e estamos aí. Eu pediria só um minuto
ao André, que acho que, como eu não anotei nada, não anotei nomes, foi de memória, né? Agora, em 2028, nós vamos comemorar o centenário da vinda de Mário de Andrade, esse gênio da cultura brasileira que veio para o Rio Grande do Norte convidado através de Câmara Cascudo, Mário de Andrade. E, inclusive, Câmara Cascudo convidou Mário para ser o padrinho do menino dele, do filho dele, o Fernando Luiz. Mas aí, por conta da distância, Mário em São Paulo e tal, não houve esse batizado, que seria uma vinda novamente de Mário para fazer o batizado do filho de Cascudo. Mas cartas de Mário de Andrade a Cascudo já foram publicadas em duas edições. Mas tem várias cartas de Câmara Cascudo que Daliana disse que tanto as cartas que ele recebia como as que ele mandavam, né, para serem digitalizadas, que é um processo caríssimo e tal, para futuramente publicar. Mas eu não podia deixar de citar Mário de Andrade como amigo, visitando o Rio Grande do Norte, como visitou também a Paraíba e outras cidades do Nordeste, em 1928. E Mário, como era muito esperto e inteligentíssimo, chegou em 28, aqui no Rio Grande do Norte, pegou os folhetos de cordéis sobre o ataque Lampião do Mossoró, e quem publicou o primeiro romanceiro sobre os folhetos sobre o romanceiro popular do ataque de Lampião a Mossoró em 1927 foi Mário de Andrade. Depois nós temos um estudo de Veríssimo de Melo sobre isso. Mas Mário coletou esses folhetos. Na viagem que Mário fez, ele foi às feiras, ele fez a maior coleta de tudo, inclusive descobriu um cantador de onde ele estava hospedado aqui em Goianinha, o cantador Chico Antônio, o embolador de coco Chico Antônio, que foi o maior sucesso. Depois Chico Antônio, redescoberto, depois de muitos anos esquecido, David Gurgel descobre que ele está vivo, e aí Rolando Boldrini leva ele para São Paulo para gravar esse cantador, Chico Antônio. Chico Antônio deu de presente a Mário o ganzá que ele tocava. E Mário tinha isso no museu. Pronto. Gutenberg, um livro, Vaqueiros e Cantadores, né, que é todo em verso, né, de Mário de Andrade, né, na realidade. Então, aquele livro, Vaqueiros e Cantadores, para ser feito todo daquele jeito, era uma sumidade o homem, né? André. Obrigado. Eu estou muito feliz, né, com relação a esse grupo que é tão heterogêneo. A gente não é restrito a um tema, né? Por exemplo, Gutenberg falou aí do cangaço, né, que a coisa tem que ser muito mais ampla, então está num bom lugar. Eu quero, antes de tudo, dar as boas-vindas ao Gutenberg com N, e também quero dar as boas-vindas e parabenizá-lo pela apresentação, que mesmo de improviso, a gente fez aí uma viagem muito, muito legal, né? Uma viagem com relação a várias pessoas, né? Citações, experiências, pesquisas, entrevistas, isso é muito, muito bom, isso enriquece a nossa academia. Eu sou de Salvador, Bahia, e sou membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, então nós somos confrades também lá no Instituto. Duplamente. Eu sou amigo do Oleone, você citou o Oleone, amigo do Lima Irmão, tem várias pessoas lá muito, muito preciosas, né, no Instituto. E também você falou de Dadá e falou do Cabula 6. Eu praticamente fui criado no Cabula 2. Né? Cabula é um conjunto, são conjuntos populares que o governo do estado da Bahia fazia, justamente era prioritariamente para funcionários públicos, né? Então tinha conjuntos para
oficiais da Polícia Militar, oficiais do Corpo de Bombeiro, depois para os praças, e era construído dessa forma. O Cabula 6 me é muito popular, muito conhecido, porque eu transitava na minha juventude, eu corria da minha casa para a praia, eu era chamado de Cooper, né? Para a praia, e passava ali por Narandiba, que é onde está o Cabula 6. Dadá morou, ali você falou que era a casa da neta dela, da Indaiá. Dadá morou aqui no bairro chamado Barbalho, que é o bairro próximo da casa onde eu morei antes de vir para essa casa aqui. Lá eu morei no bairro de Nazaré, no centro histórico de Salvador, e depois ela se mudou para Mussurunga, um outro conjunto residencial onde ela veio a falecer, né? Então, assim, eu nessa sua conversa, você falou inclusive do Melquíades, né? E usou não somente para ele, mas para outros preciosos colegas que já partiram ou já se encantaram, né? E você usou a expressão partiu fora do combinado. Isso é legal demais, viu? Né, Gominho? Partiu fora do combinado. Né? E que a nossa Isso é de roupa... autoria de Rolando Boldrin. Fora do combinado. Que também partiu fora do combinado, né? Foi. Gente muito preciosa também. Então, eu quero dar os parabéns e os bem-vindos aqui, né? Seja bem-vindo, e que juntos possamos cada vez mais dignificar essa academia, levando cultura e perpetuando, assim, a nossa história, a nossa memória, o legado daqueles que deixaram, que a gente possa também deixar para a posteridade, tá bom? Seja bem-vindo, meu irmão. Forte abraço. Obrigado. Célia. Bom, eu queria só reforçar os parabéns a essa grande pessoa, que é Gutenberg. Tá tendo som, né? Não, tá bom. Tá bom. E dizer a você, Gutenberg, seja bem-vindo, e as suas sábias palavras, a gente vê que você tem uma profundidade muito grande nessa parte de folclorista, da nossa cultura. E enquanto você conversava aí, eu aqui escutando você e fazendo aqui o meu trabalho também de resgate, né? Como a Dadá e como a Indaiá, eu também faço essa viagem nos bornais, né? Da cultura. Você aí falando e eu aqui fazendo alguns traçados dos bornais, e eu também confecciono, né? Bornais, perneiras, chapéus, né? Sou uma artesã que faço esse resgate do cangaço, e estou sempre procurando, não é? Reviver as coisas boas, né? A parte positiva da arte, né? Que ficou do cangaço, que não ficou só as coisas ruins do cangaço daquele tempo, que fique lá na história, né? A gente traz para a gente as partes boas, não é? E quando vou me apresentar, eu não sou cantora não, mas eu procuro às vezes cantar alguma musiquinha, não é? De resgate, aquela música antiga, Mulher Rendeira, Acorda Maria Bonita, não é? Aquelas músicas antigas. E seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, viu? E aquele abraço que eu não lhe dei lá em Natal está guardado, viu, Gutenberg? Qualquer reunião, eu prometo. Quando eu lhe ver, eu lhe dou um abração. Eu vou deixar aqui essa promessa, viu, Gominho? Qualquer reunião dessa que eu participar, eu vou trazer esse embornal para cá para mostrar, pelo menos na tela, para vocês terem uma ideia desse embornal. E sobre música do cangaço, Célia, eu publiquei a influência do cangaço na música popular brasileira. Esse trabalho está esgotado, eu tenho só 2 exemplares na minha casa. Inclusive, Pereira quer fazer uma segunda edição desse trabalho, mas eu disse a ele que teria que ampliar com coisas, com mais anotações que eu consegui, porque sobre música e cangaço publicou o meu trabalho, e o Renato de Pernambuco, Renato publicou o trabalho, a discografia, né? E Renato, como eu disse, partiu recentemente. Renato Failante. Pronto. Ô, Luma, baixa aí sua mão
para não me atrapalhar aqui. Lindenberg. Voltando aqui, presidente, na verdade, eu vou falar apenas para não ficar calado. Porque quando você escuta aí essa viagem histórica, literária, dada aí pelo nosso Gutenberg, realmente a gente não tem muito o que falar, não. E depois você vê aí os comentários da Luma, do André e mais da Célia, então a gente fica satisfeito e muito satisfeito apenas em ouvi-lo, mas apenas para não ficar calado e para dar os parabéns a todos esses que falaram, ao Gutenberg principalmente, e desejar as boas-vindas aqui à nossa academia. E um abraço a todos. Muito agradecido. Adriano. Oi, Leonardo, desculpa aí, até me interferir no som, porque eu falei com uma pessoa aqui, mas parabenizar o amigo Gutenberg, lembrar os confrades e as confreiras, mais uma vez ele seja bem-vindo, como dizem, mas o nosso querido Gutenberg é um sócio fundador da Abras, e a gente tem um grande orgulho de tê-lo, é uma honra tê-lo conosco, ele que tem aí uma longa caminhada de pesquisas e demonstrou aí, através de sua fala, a grande experiência que o adquiriu com o tempo. É um dos grandes folcloristas que o nosso Brasil ainda tem, porque, como ele mesmo disse, esses cantadores aí estão se perdendo com o tempo, e ele me lembrou agora o Rosenberg. Inclusive, eu quero aproveitar para convidá-lo, em outubro, vir ao Crato, que vai ter a Feira do Livro aqui, viu, Gutenberg? Inclusive, eu estava conversando com o Rosenberg meu em amigo, relação a essa feira. Meu amigo, você e ele, eu sei, são muito amicíssimos e são folcloristas ainda que defendem a nossa cultura, defendem a nossa tradição, e que isso não pode se perder com o tempo, né? Quando eu vejo você, eu lembro dos maracatus, do Bumba Meu Boi, das cantigas de roda, lá de Lia de Itamaracá. Você sabe que eu sou alagoano, mas amo Pernambuco, conheço, morei em Recife, então lá é muito forte a questão do folclore. Nós temos aí o frevo, nós temos muitas coisas ainda que podem ser resgatadas nos pequenos vilarejos, e que a Abras, através do seu trabalho, pode fazer isso como um resgate. Então, como tão bem falou com o Frade André, o bom dessa academia é essa diversidade que nós temos em relação aos seus membros. Então, nós temos pesquisadores do cangaço, artesão, artistas aí, como tão bem colocou a Célia, a Luma é uma grande pesquisadora aí do Rio Grande do Norte, voltada mais para técnica, acadêmica, catedrática, ela que é professora, e tantos outros nós temos aqui, o próprio Lindenberg, um escritor que é poeta também. Temos aí o Leonardo, com vários livros aí também numa linha também do Estudos do Sertão. Então, é muito bacana ter essa mistura, essa representatividade que nós temos na nossa academia, e ter você, um folclorista, é muito importante para a nossa entidade, né? Como temos também na genealogia e tantos outros que englobam o nosso sertão. Então, isso nos engrandece, nos honra e nos dá uma grande felicidade em ouvi-lo e tê-lo conosco. Então, um forte abraço, meu amigo. Quando puder, você deve uma visita aqui, porque não é de hoje que eu lhe cobro, você promete vir e não vem. Mas está mais uma vez aí o convite aberto para você vir ao Cariri, rever aí os passos que você já andou um dia. E lembrando que você falou lá atrás em relação ao kardecismo, realmente as almas, elas não se encontram em vão, não se encontram à toa. Nesse momento, por exemplo, nós estamos aqui com os espíritos de luz iluminando para que nós pudéssemos estar juntos, confraternizando, falando e levando boas novas, principalmente ideias para que a gente consiga, através da espiritualidade, algo bom em busca do amor tão propagado por Jesus, tão assim bem colocado como colocou aí
o nosso amigo André, que hoje fez uma oração lembrando o nordestino. Então, parabéns, André, parabéns a todos. Forte abraço, fique com Deus e estamos aqui juntos e fortes, unidos. Um abraço. Meu amigo, eu só tenho que lhe agradecer e lembrar você que os médicos não querem mais que eu viaje, que eu saia no mundo viajando. Porque um dia eu conversando com uma pessoa, e eu disse que tinha viajado de carro de boi, viajado de trem, de avião, de barco, canoa. Aí ele disse, pelo amor de Deus. E um dia eu fui fazer uma palestra, realizar uma palestra numa escola com jovens, que eu não faço mais, viu, Gominho? Eu não faço mais, só faço para adultos. Porque aí, você sabe, a geração diferente é um problema. Eu não falo sobre folclore para crianças. Eu digo que eu não tenho o linguajar deles, o acesso deles e tal. Minha gíria é outra, meu mundo é outro e tal. E aí convenço as diretoras de escolas a não ir. Manda outra pessoa. Porque uma vez eu estava numa palestra e eu contando essas minhas histórias. E aí uma jovem, né, na linguagem sertaneja matuta, cutucou a outra e eu ouvi quando ela disse, ô velho mentiroso. Por quê? Porque só vocês que vivem no nosso meio acredita nessas histórias, nessas viagens, nesses meus conhecimentos. Porque quem está de fora não acredita. Diz Gutenberg, no Ceará você foi recebido por quem? Em Juazeiro, por exemplo, diga um nome. Eu digo pelo amor de Deus, eu era recebido por Daniel Walker, meu grande amigo, partiu. Né? Eu era recebido por Monsenhor Murilo. Uma grande parte da minha coleção aqui de ex-votos foi dada por ele, ofertada por ele. Ele disse, Gutenberg, você leva até um caminhão de ex-votos, se você quiser. Eu disse, não, monsenhor, eu quero levar só alguns. Ele disse, vá na casa de Milagres, com minha autorização, escreveu um bilhete, dizendo, este pesquisador vai retirar aí o que ele quiser para seus estudos, para suas pesquisas. Para você ver, o monsenhor Murilo Barreto. Me recebia com café e bolo na casa dele. Quando eu chegava em Juazeiro, tinha que ir lá. Abraão Batista me convidou para o centenário de Lampião, o centenário de nascimento. Lá, ele, na época, era presidente do Memorial Padre Cícero. Você tem uma ideia. Aí, Abraão Batista, na brincadeira, disse, Gutenberg, bem pertinho aqui, eu vou levar você para você conhecer seu Lunga. Eu digo aqui, como se diz, penso que é mentira. Eu digo, eu estive na casa de seu Lunga, conversando com ele. E foi mesmo, eu digo, conversando com ele. Quem me levou foi Abraão Batista. Me levou, me apresentou a ele, nós conversamos. Eu vi um carro que ele deixou lá na casa dele. Eu acho que ele morreu, esse carro ficou lá, que ele disse que não tirava o carro. O carro, os pneus já estavam murchos. Ele disse que o carro tinha entrado, mas a prefeitura não tirava, porque a prefeitura fez um calçadão. E todos os proprietários foram pedidos pela prefeitura a tirar os seus carros, porque a partir daquele momento os carros não tinham condições de passar pelo calçadão. Ele disse, é meu, vai ficar aqui até o dia que ele se acabar. Ou eu ou ele. Entendeu? Depois fui conhecer o comércio dele. Quando eu estava conhecendo o comércio de seu Lunga, conversando com ele e tal, chegou um rapaz e disse, seu Lunga, esse televisor está funcionando? Ele disse, meu filho, se ligar na tomada, funciona. Entendeu? Quer dizer, e assim era, entendeu? Então, Renato Casimiro, muita gente de Juazeiro, do norte, de Crato, Napoleão Tavares, nunca me deixou de receber. Me recebia com a maior alegria na casa dele. Quase eu não saía, dava quase meia-noite. Quando eu chegava lá à noite, mas Daniel, ele dizia, não sai agora não, espera aí que vamos tomar um café e tal.
e conversando comigo. Eu tenho vários livros mandados por ele, pelo correio, com dedicatória, né? Aí eu faço um livro aqui sobre a religiosidade popular em torno dos olhos, com o título Santa Luzia e os Olhos, em segunda edição já. E aí eu mando para Napoleão esse livro de presente, pelo correio. Quando, com poucos dias, recebo uma carta, Napoleão disse: Gutenberg, você pode não acreditar, mas no dia que eu recebi esse livro sobre Santa Luzia e a religiosidade em torno dos olhos, foi o dia que eu fui fazer a minha cirurgia de catarata. E quando olhei a capa, Santa Luzia, no seu livro, pedi a ela para ser bem-sucedido na minha cirurgia e fui. Estou vendo muito melhor do que vi antes. Aí você veja como as coisas acontecem. Mandei sem nem sonhar que ele ia fazer essa cirurgia de catarata. Ele fez, mas no dia que ele foi fazer, recebeu o livro, o correio deixou de manhã, parece que ele ia se submeter à tarde. Então, é isso que eu digo. Folclorista tem história que não tem livro que encha, que caiba, entendeu? De cada região do Brasil, eu tenho uma amizade boa, eu tenho... Agora, nós estamos comemorando o centenário de nascimento de Paulo Nunes Batista, poeta paraibano, viu? Irmão de Sebastião Nunes Batista, né? Filho do grande poeta, né? Paraibano. E a mãe, que foi a primeira mulher cordelista no Brasil, que publicou um folheto, inclusive, com pseudônimo masculino, né? E aí, Paulo Nunes Batista, eu vim conhecer ele em Goiás. Fui a Goiás e fui a Anápolis. E conheci ele e tal, e a amizade foi grande, e me mandou livros, cartas. Paulo Nunes Batista está fazendo agora centenário de nascimento. Um grande poeta paraibano. O rei do ABC, que ele fazia ABC, em torno, a poesia em torno do ABC. ABC sobre isso, ABC sobre o espiritismo, ABC sobre cangaço, tal. Paulo Nunes Batista, merece ser lembrado. Eu vou, inclusive, ter uma crônica já pronta, depois eu passo para os senhores e senhoras essa crônica. Maravilha, maravilha. Ainda bem que eu inverti aí a ordem, né? Coloquei primeiro a comissão de análise de candidato e aproveitamos bastante esse final. Gutenberg, eu sugiro que você comece a preparar ou a selecionar um artigo para a nossa segunda antologia. A Luma tinha me perguntado, e eu já estava na minha agenda aqui, como é que anda a nossa primeira antologia. Amanhã a diretoria tem uma reunião, amanhã às 20 horas, e a gente vai bater o martelo nos finalmente. O que faltava praticamente era a capa que o Emanuel vinha trabalhando, e com certeza amanhã ela já estará pronta a ser apresentada para a diretoria e, em seguida, a gente encaminhar ainda esta semana para a gráfica. Eu adianto para vocês que a capa está muito bonita. O Emanuel parece que cada vez mais ele se supera, fez aquele trabalho da nossa logomarca de uma forma extraordinária, com, digamos assim, sugestões de outros e outras confrades e confreiras, mas o Gutenberg trouxe uma capa, não vou nem adiantar, vou guardar a surpresa. A surpresa. Eu vi hoje, me mandou hoje à noite, e amanhã a gente vai fechar e já vamos encaminhar para a gráfica. Eu acredito que
com toda certeza, no mês de setembro, na comemoração do nosso primeiro aniversário da nossa academia, nós já estaremos em mãos com os exemplares. Uma antologia que, me parece, eu mandei para vocês uma primeira versão, né, dos textos, mas ela, depois digamos assim, de sugestões de outros olhos que viram e fizeram algumas observações, a gente aperfeiçoou e me parece que está muito boa, está muito boa. Uma antologia, 266 páginas, com artigos muito bons, pelo menos no meu entender, e eu já acho que a gente deve passar, não assim com um prazo curto, como a gente deu da outra vez, 2 meses, né, da publicação do edital até praticamente fechar a entrega, mas com um prazo mais longo, para a gente já trabalhar com a segunda antologia. No aniversário do nosso segundo ano, nós pretendemos novamente lançar uma antologia. E aí eu recomendo o André, a Célia, Gutenberg, não me lembro quem está aqui mais ainda, mas eu acho que os outros que estão aqui, o Leandro, o Guimarães, a Diana, o Gutenberg, estão presentes, Emanuel, nesta antologia de agora, e eu acho que todos ficarão satisfeitos. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que, digamos assim, adquiriram exemplares numa espécie de pré-venda, que auxiliou bastante a decisão nossa de partir para a entrega gráfica já essa semana. Agradeço a todos vocês e, Emanuel, você quer dizer alguma coisa? Sem mostrar a capa. Deixa eu abrir aqui. Essa risada dele. Para matar um do coração. Está na rede de Câmara Cascudo. Rede de Câmara Cascudo. É o Lombardi, a gente só vê a voz. Vamos lá. Primeiro quero parabenizar o Emanuel estava me matando do coração. A antologia pronta, praticamente tudo pronto, e essa capa não saía, e demorou, até que, enfim, ele fez o parto. Diga aí, Emanuel. Porque ele tem uns sustos assim. Coisa boa, dizem que só chega de última hora. Coisas quando chega cedo, geralmente não é bom. E seguindo os elementos que já tinha no brasão, né, de cores, de temas, e algumas sugestões do Gominho também, e eu achei que ficou um bom resultado. Eu acho que a primeira atratividade de um livro é a capa, e esse vai ficar bem interessante. Depois, quando vem o recheio, é que vai ficar mais interessante ainda. Então, vai ser muito positivo. Ô, Emanuel, eu acho que, em vez de mandar a sua, eu vou mandar aquela que eu mandei para você. Eu achei mais bonito. Se não fosse a tua, eu não tinha feito, não. Eu só estava esperando aquelas... Ai, meu Deus. Apresenta a tua, Gominho. Não. Ai. É isso e aí. ele tomou a rede de Ivanildo, foi? Foi. Ele está numa varadazinha ali, bem boa. Bom, pessoal. É folgado demais. Eu agradeço a presença e a participação
de vocês, né? Leonardo, E deixa eu fazer uma pergunta. disse, Porque como a gente aqui está na coordenação do evento de novembro, aí a gente está já fazendo o nosso calendário, né? Aí eu queria saber de você se tem alguma participação da Abras, se vai ter, para a gente já deixar o dia, se vai ter no evento Caribe Cangaço, de novembro aqui em João Pessoa. olha, eu gostaria digamos assim, duas coisas. Eu gostaria de fazer um lançamento dessa antologia em floresta, não necessariamente em setembro, sei lá, mas a data não está fechada. E gostaria também de levar o Frederico Pernambucano de Melo a fazer uma palestra em floresta em dezembro. Também sem uma data ainda confirmada. Até mesmo porque a gente depende do conferencista, né? E Da situação dele, né? o Frederico ele tem depois que ele fez a cirurgia lá em Ponte Safena ou coisa parecida, ele tem tido um certo cuidado e normalmente ele não se compromete em bater o martelo num evento distante da capital, né? Deslocamento de Recife à Floresta, 430 quilômetros, mais ou menos, mas ele tem uma vontade muito grande de ir à floresta. Ele não conhece, por incrível que pareça, a cidade de Floresta. Ele não conhece. E ele já, por mais de uma ocasião, me falou que tem o desejo de ir. Então, eu estou, digamos assim, trabalhando nessas duas coisas, mas não tenho datas ainda fechadas. Entendeu, Luma? Certo. Você tem até setembro para dizer, eu quero tal dia, né? E a gente vai fazer isso e isso. Aí você vê o que é, se precisar, a gente tem, marca lá o dia para você, para a Abras. Isso. Viu? Ideberg, Pronto. Presidente, eu quero só agradecer aí a diretoria da Abras por indicar o nosso nome para fazer parte da comissão que vai analisar os currículos dos futuros acadêmicos e também aos colegas que chancelaram o nosso nome. Queria só registrar minha satisfação e agradecer pela confiança depositada no nosso nome. Perfeito. Pessoal, então, Sempre terá meu voto, viu? já Obrigado. estamos praticamente batendo 22 horas. Agradeço a participação de todos e boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite a Boa noite. todos. Obrigado. Obrigado. Boa Boa noite. noite toda. Boa Um noite. abraço. Boa noite. Fazia Boa tempo que eu não Também dormia pra tão vocês. tarde na minha vida, viu? Fazia Ei, muito tempo que eu durmo cedo. coisa boa. Acordo de madrugada, eu durmo cedo. Maravilha. Boa Boa noite. Obrigado. Boa noite.